TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A alma da medicina. E se num passe de mágica, os médicos, por um breve momento, vissem as suas saúdes serem abaladas e se tornassem pacientes antes de começarem a praticar? E se víssemos ser negado o atendimento médico a um ser querido na hora da sua dor? Que mudanças é que tudo isto iria provocar-nos? Pôr-se no lugar do outro é só a primeira das reflexões que são propostas neste livro para se resgatar a alma da medicina e, num plano mais abrangente, os cuidados a ter com os outros. Saúde e doença, vida e morte, compreensão e exigência, sensibilidade e firmeza são experiências humanas que precisam de ser revistas, para além do comportamento do médium, de cura e de magnetizador, a dinâmica das reuniões de tratamento espiritual e de ectoplasmia e ainda as correntes médicas da alopatia e da homeopatia. Boa noite a todos. Estava na dúvida se era com casaco ou sem casaco. Olá, Manela, obrigada. São pequeninos, são dois. Obrigada. Boa noite a todos. Eu hoje venho partilhar convosco um capítulo do Evangelho 3 que nos fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. É um tema que já tem sido falado aqui na casa muitas vezes, nos nossos estudos também. Eu venho apresentar uma abordagem na sequência de tudo aquilo que já tem sido feito aqui na casa. O meu trabalho, os meus estudos e as minhas pesquisas desta noite basearam-se em 3 livros. O Evangelho, como não podia nunca deixar de ser, o Livro dos Espíritos e a primeira revista espírita de 1858. De Allan Kardec. E quem não leu ou quem não tem, eu ainda não a consegui ter, mas já li, já fui lendo alguns trechos, é muitíssimo interessante. E é um pouquinho dela que eu venho partilhar convosco aqui. João? Ok, obrigada. E no capítulo, eu estava com o rato, mas o rato é melhor deixá-lo de lado. No capítulo 3, logo na abertura, João partilha connosco aquilo que Jesus lhe ensinou, dizendo que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. E com este maravilhoso ensinamento de Jesus, o que ele nos veio dizer foi para caminharmos na vida sem temeridade, pois há muito mais para além daquilo que nós já não, porque nós já sabemos, mas que muitos de nós aqui na Terra pensam. A casa de meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme o seu grau de pureza. Assim, é que se uns não podem se afastar dos locais onde vivem, pela sua densidade e pouca evolução, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Evangelho, no capítulo 3, ponto 2. E desta forma, nós podemos entender que todos nós, encarnados e desencarnados, em diferentes planos do mundo e do cosmos, temos classificações. A classificação dos espíritos baseia-se no seu grau de progresso, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se despojaram. Assim, pode ser formado o maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista sobre o qual se considere. Acontece aqui como em todos os sistemas de classificação científica. Porquê?
porque Allan Kardec e todos os espíritas que com ele trabalhavam e médiuns sistematizaram de acordo com os seus trabalhos, com base na sistematização científica, ou seja, no provar consequentemente até se obter uma conclusão idêntica. E desta forma assim foi feito também para os trabalhos nesta área. Estes podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Para eles, espíritos, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma a nós, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, deixam-nos os sistemas. Porque nós, no plano em que estamos e no nosso grau de evolução, ainda precisamos de estar sistematizados para entender. Ainda precisamos de nos classificar, no fundo, de nos hierarquizarmos dentro da nossa evolução para conseguirmos conceber toda esta situação. Para os espíritos não é preciso, o pensamento é suficiente. Acrescentemos ainda esta consideração que jamais devemos perder de vista. Entre os espíritos, como entre os homens, há os muito ignorantes e que devemos estar muito prevenidos contra a tentação de pensar que devem saber tudo, pelo facto de serem espíritos. E nós ainda hoje temos às vezes esta tendência. E o cuidado que devemos ter, o orar e vigiar, pode-se refletir aqui também. Porque tal como nós, eles também têm diferentes níveis e diferentes graus de evolução. Toda a classificação exige método, análise e conhecimento profundo da matéria. Ora, no mundo dos espíritos, como aqui na Terra, os que têm conhecimentos limitados são incapazes de abarcar o conjunto e formular um sistema. Portanto, a informação que Kardec e toda a sua equipa recebeu foi informação recebida por espíritos elevados já com um nível de evolução moral e de inteligência superior. E desta forma, após todos estes trabalhos sistematizados, através de vários médiuns que receberam vários espíritos, chegou Kardec, através dos espíritos, a uma escala espírita, que é do conhecimento de muitos de vós. Geralmente os espíritos admitem 3 categorias principais, ou grandes divisões, e dentro delas classes. E, portanto, nós temos, nas grandes divisões, temos 3 ordens. E dentro das classes, temos mais classes. E vamos ver como é que se organiza. A primeira ordem diz respeito aos espíritos puros, aqueles que atingiram a suprema graça da perfeição. E nesta ordem só há uma classe, que são os espíritos puros. Depois temos uma segunda ordem, que engloba os bons espíritos, e onde predomina o espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Portanto, eles já não são orientados por outro tipo de pensamentos ou influências. E dentro desta segunda ordem nós temos 4 classes. A segunda classe são os espíritos superiores. A terceira classe, os sábios. A quarta classe, os eruditos. E a quinta classe, os benévolos. Portanto, vocês vejam, nesta segunda ordem de bons espíritos, a classe mais baixa, que é a quinta, mesmo assim tem os espíritos benévolos. Portanto, é uma ordem já muitíssimo desenvolvida. E por último temos a terceira ordem, onde tem a predominância da matéria sobre o espírito. A propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. E dentro desta classe, dentro desta ordem, nós temos 5 classes. A sexta classe são batedores e perturbadores. A sétima são os neutros. A oitava, os pseudo-sábios. A nona, os levianos. E a 10ª, os impuros, ou seja, a mais baixa de todas as classes e de todas as ordens. E podem ler um pouco mais sobre a escala espírita no livro dos Espíritos, no capítulo 1, logo, da segunda classe, que é o mundo espírita ou dos espíritos, as questões 100 a 113.
Mas para compreendermos bem todas estas classes de espíritos e as diferentes moradas na casa do Pai, nós temos que avançar um bocadinho mais. Portanto, nós já sabemos que há várias moradas, já sabemos que tanto encarnados como desencarnados estamos organizados hierarquicamente, em ordens e em classes, mas precisamos de compreender para além do nosso globo Terra, precisamos de partir um bocadinho para fora dele, porque tudo aquilo de que falámos até agora das escalas espíritas não está aqui na Terra. Muito está, mas grande parte não está. E para melhor compreendermos, vamos falar um bocadinho sobre a pluralidade das existências. E aqui não só já falamos de nós como encarnados, de nós enquanto espíritos encarnados e dos espíritos não encarnados, mas também de diferentes planetas no sistema solar. E o que é que eles têm a ver com esta evolução? Têm muito, e com a casa do Pai ainda têm mais. Segundo os espíritos de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, é a Terra um daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Sim, mas não somos os piores. Poderíamos já estar melhor. Temos Marte, que lhe seria ainda inferior, e Júpiter, muito superior em todos os sentidos. E o Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de espíritos superiores, que de lá irradiam em pensamento para os outros mundos que dirigem por meio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam através do fluido universal. Portanto, até no Sol há atividade, há trabalho, e o Sol, dentro do sistema solar, já sabíamos que era muito importante, mas também é um local habitado por espíritos. Como constituição física, seria o Sol um foco de eletricidade. Parece que todos os sóis se acham em idêntica situação. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram ter encarnado em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. Assim, a vida do espírito compõe-se de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais lhe é uma ocasião de progresso. Na Revista Espírita, de abril de 1858, nós temos várias palestras familiares que Kardec intitulou Palestras Familiares de Além Túmulo, e eu coloquei aqui para ser mais fácil de depois pesquisarem, se tiverem interesse em continuar a ler, porque eu não pus aqui tudo, não podia pôr aqui tudo. E numa dessas palestras os espíritos falam-nos de Júpiter. Falam-nos do planeta, explicam-nos como é o planeta, como é o ar, como é a matéria no planeta, que é muito mais etérea. Explicam-nos como são as casas, e eu tentei pôr a casa de um dos espíritos que vou falar agora, mas não consegui reduzir de forma a que ficasse compreensível, porque é uma casa completamente distinta das casas que nós estamos habituados a ver e a conhecer. E, portanto, eu aconselho muito a lerem esta parte, porque foi-me trazida num estudo e eu fiquei encantada. E, portanto, vários foram os espíritos que se comunicaram. Um deles foi Mozart, de quem eu hoje venho aqui falar. Para nos falar de Mozart, vários médiuns receberam mensagens dele, comunicações que depois foram trazidas a Allan Kardec, e vários espíritos falaram também de Mozart. E, portanto, aqui está o método científico cruzado. A sistematização das situações, neste caso a sistematização das comunicações recebidas pelos médiuns, diferentes espíritos, dizendo a mesma coisa. E depois de comprovado, então sim, Kardec fez publicar na sua primeira revista espírita de 1858. E por invocações anteriores sabíamos que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter, assim como Mozart. E perguntaram-lhe:
Em nome de Deus, é o espírito de Mozart? Sim. Porque é Mozart e não outro espírito? Foi a mim que invocaste? Então vim. Que é um médium? Um agente que une o meu ao teu espírito. Quais as modificações fisiológicas e anímicas que, malgrado seu, sofre o médium ao entrar em ação intermediária? Seu corpo nada sente, mas seu espírito, parcialmente desprendido da matéria, está em comunicação com o meu, unindo-me a vós. Vejam como é interessante. O que é que se passa nele neste momento? Nada com o corpo, apenas uma parte do seu espírito é atraída para mim. Faço sua mão agir pelo poder que o meu espírito exerce sobre ele. Assim, o médium entra em comunicação com uma individualidade espiritual diferente da sua? Por certo, tu também, sem seres médium, estás em contacto comigo. Ou seja, não é preciso ser médium. E nós sabemos isso também. Quais os elementos que concorrem para a produção deste fenómeno? A atração dos espíritos com o fim de instruir os homens, leis de eletricidade física. E continua, quais as condições indispensáveis para que isso aconteça? Uma faculdade concedida por Deus. Qual é o princípio determinante? Não posso dizer. Poderias revelar-nos as suas leis? Não. Pelo menos agora. Mais tarde, tudo sabereis. E aqui nós podemos relembrar aquilo que vamos aprendendo. Que o ensinamento nos vem à medida da nossa evolução. Evolução não só intelectual, mas principalmente evolução moral. Não é? Porque nós intelectualmente já estamos muito avançados, mas moralmente nem sempre acompanha, ou seja, a nossa moral nem sempre acompanha a nossa evolução intelectual. Existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos, de espíritos? Sim, é o grau de depuração que a caracteriza. A bondade e as virtudes são os títulos de glória. Não tem nada a ver, pois não? Com potência progressiva, é a inteligência que determina a marcha ascendente? São, sobretudo, as virtudes, principalmente o amor ao próximo. Uma hierarquia dos espíritos faz supor uma hierarquia de residências. Existe esta? Sob que forma? A inteligência, que é um dom de Deus, é sempre a recompensa das virtudes. Caridade, amor ao próximo. Os espíritos habitam diferentes planetas, conforme o seu grau de perfeição. Neles desfrutam maior ou menor felicidade. Que é que se deve entender por espíritos superiores? Os espíritos purificados. Nosso globo terrestre é o primeiro desses degraus, o ponto de partida, ou vimos ainda de um ponto inferior? Há 2 globos antes do vosso, que é um dos menos perfeitos. Um deles já vimos, é Marte. Qual o mundo que habitas? Aí és feliz? Júpiter. Ali desfruto de uma grande calma. Amo a todos os que me rodeiam e não temos ódio. Que é a melodia. Vejam que interessante. Para ti, é muitas vezes a lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que interviu num mundo melhor. No planeta Júpiter, onde habito, há a melodia em toda a parte. No murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento. As flores remorejam e cantam. Tudo produz sons melodiosos. Sê bom. Alcança esses planetas por tuas virtudes. Bem escolheste cantando Deus.
A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Já viram a definição que ele dá de melodia? E a nossa incapacidade de ouvir a melodia que nos rodeia nas flores e nas águas. Ali somos todos caridosos. Tudo é belo. A natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem, acreditai em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto o poder de vos dizer aquilo que experimentamos. Posso-vos inspirar bastante amor ao bem, a fim de vos tornardes dignos desta recompensa, que nada é em comparação a outras a que aspiro. Ele já está nesta elevação, ele já é um espírito superior, mas ainda aspira a muito mais, não é? Dentro da hierarquia dos espíritos e dos mundos. Nossa música é a mesma que noutros planetas? Não. Nenhuma música vos pode dar uma ideia da que temos ali. É divina. Oh, felicidade! Não temos instrumentos. São as plantas e os pássaros os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra, e isto a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isto é ainda mais sublime. Olhem que maravilha! Qual a duração da vida de um espírito encarnado noutro planeta que não o nosso? Curta. Nos planetas inferiores. Mais longa nos mundos como esse, onde tenho a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é em média de 300 a 500 anos. Já viram? 300 a 500 anos. Haverá grande vantagem em voltar a habitar a Terra? Não, a menos que a missão, porque então avançamos. Não seríamos muito mais felizes se ficássemos como espírito? Não, não. Estacionaríamos. Pedimos a reencarnação a fim de avançarmos para Deus. E nós queixamos-nos, não é? Que entendes por universo? Houve um começo e haverá um fim? Segundo pensais, o universo é a vossa terra. Insensatos! O universo não teve começo nem terá fim. Pensai que é obra de Deus. O universo é infinito. Obrigada, Mozart. Adeus. Acreditai-me. Acreditai que lá estou. Sou feliz. Crede que há mundos acima do vosso. Crede em Deus. Invocai-me mais frequentemente em companhia de músicos. Sentir-me-ei feliz em vos instruir, em contribuir para o vosso progresso e vos ajudar a subir para Deus. Invocai-me a Deus. E vocês podem, como vos disse, ler o resto de toda esta comunicação. E eu aqui repararam que os números não eram sequenciais, e não eram sequenciais porque eu aqui incluí várias comunicações de diferentes espíritos com diferentes médiuns. E viram que a sequência era perfeita. Não é maravilhoso? Eu fiquei encantada e acho que vocês também vão ficar quando lerem. Dá vontade de fazer mais, não é? E dá vontade até de rapidamente, eu quero ser melhor, eu quero ir para outros mundos. A seu tempo, não dá para ser de repente. E agora trago-vos nesta sequência do que é a música no plano espiritual. Como é que nós podemos entender um pouco melhor daquilo que Mozart nos comunicou. E reparem, estas comunicações foram do século XIX. Nós estamos no século XXI. E ainda temos dificuldade, alguns de nós, em compreender
estas existências e esta pluralidade de existências, desculpem, e passaram já alguns séculos. Diz-nos Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, que a música é a voz dos céus profundos. No espaço, tudo se traduz em vibrações harmónicas e certas classes de espíritos comunicam-se entre si apenas por meio de ondas sonoras. O som, o ritmo, a harmonia são forças criadoras. Eu acho que aqui está aqui um belíssimo ensinamento, não é? Nós que somos barulhentos, desarmónicos, não ritmados. Não é? Se nós pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, avaliar a sua ação sobre a matéria fluídica, sua forma de agrupar os turbilhões de átomos, chegaríamos a um dos segredos da energia espiritual. E não nos podemos esquecer que o nosso mundo e nós mesmos somos compostos de energia e de átomos, entre outras coisas. E, portanto, a harmonia e o ritmo é essencial também para a nossa saúde física, psicológica e espiritual. O estudo do espiritismo, nas suas relações com a arte, limita-se com os mais vastos problemas do pensamento e da vida. Ele nos mostra a ascensão do ser na escala das existências e dos mundos. E vejam, começámos por falar do livro dos Espíritos, primeiro dos Evangelhos, depois do livro dos Espíritos, e partilhámos as escalas hierárquicas dos Espíritos. Depois falei-vos da Revista Espírita de 1858 e Mozart veio-nos também falar da hierarquia dos Espíritos, da pureza ou maior densidade dos espíritos e o que é que isso tem a ver com a sua evolução. E agora, noutro livro, de Leon Denis, nós temos o mesmo ensinamento. E aqui podemos ver a sistematização científica mais uma vez, não é? Não nos podemos esquecer que espiritismo é religião, ciência e filosofia. E as comunicações dos espíritos através dos médiuns vêm a nos ensinar muitas coisas que sistematicamente nós temos comprovado através do excelente trabalho de todos estes espíritas, mas também nos veio dizer que nós, e constantemente nos vem dizer que nós temos todas as ferramentas ao nosso alcance para evoluirmos dentro desta escala de existências. Mas temos que ser harmónicos, melodiosos e ritmados. Para quê? Para sermos mais vigilantes, estarmos mais atentos, ligarmos com mais facilidade através da oração ao mais alto e assim estarmos sempre bem focados no bem. Porque à volta de nós a turbulência é imensa, não é? Ora bem, vou reler. Ele nos mostra a ascensão do ser na escala das existências e dos mundos, em direção a uma concepção sempre mais ampla e mais precisa das regras da harmonia e da beleza, segundo as quais todas as coisas são estabelecidas no universo, sem exceção. Nessa ascensão magnífica, a inteligência cresce pouco a pouco. Os germes do bem e do belo, nela depositados, se desenvolvem ao mesmo tempo que a sua compreensão da lei eterna, a lei de eterna beleza, se amplia. E esta lei de eterna beleza é universal. Em toda a galáxia, em todos os planetas e em todo o cosmos, nas diferentes moradas do Pai, as leis são sempre as mesmas. E a evolução vem sempre através da caridade e do amor ao próximo, sem exceção. E à medida que nós vamos evoluindo, pouquinho a pouquinho, nós vamos nos sentindo um pouquinho mais calmos normalmente, mais
harmonizados connosco e com os outros. É um indicador, não é? A alma chega a executar a sua melodia pessoal, cá está, sobre as 1000 oitavas do imenso teclado do universo. Ela se penetra da harmonia sublime que sintetiza a ação de viver e a interpreta segundo o seu próprio talento. Desfruta cada vez mais as felicidades que a posse do belo e do verdadeiro proporciona. Felicidades que desde este mundo os verdadeiros artistas podem entrever. Assim, o caminho da vida celeste está aberto a todos e todos podem percorrê-lo por seus esforços e seus méritos e conseguir a posse desses bens imperecíveis. Vou acabar mais cedo. Por seus esforços e seus méritos e conseguir a posse desses bens imperecíveis que a bondade de Deus nos reserva. Todo o esplendor das leis universais se resumem em 3 palavras: beleza, sabedoria e amor. E como vimos, eu mais uma vez vou ao capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E essas moradas são regidas, todas elas, pela beleza, pela sabedoria e pelo amor. Não é? Nós como eu dizia há pouco, nós tivemos os ensinamentos de Kardec e toda a sua equipa maravilhosa de médiuns e de espíritos que os assistiram no século XIX, 1858. Estamos em 2017 e para nós ainda é um encantamento e ainda se nos apresenta como inalcançável, não é? Mas é uma maravilha este ensinamento. E para terminar, eu trago-vos a imagem de Jesus. Ajuda-te e o céu te ajudará. E aqui está o grande ensinamento. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Como nos diz o nosso mentor Batuíra, trabalho, trabalho e mais trabalho. Porque no trabalho é que está o progresso, porque no trabalho é que está o nosso burilamento. Primeiro connosco, interiormente, interiorizando todas estas maravilhas que vêm no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos outros livros complementares da doutrina, como o Espiritismo na Arte, a Revista Espírita, mas também porque através do trabalho nós nos vamos interrelacionando uns com os outros e é sempre no convívio de uns com os outros que nós vamos vendo em nós os nossos maiores defeitos, os nossos maiores erros, aquilo que temos que fazer para nos corrigirmos. E é com os outros, sempre em sociedade, porque todos pertencemos uns aos outros, não é? Que nós nos vamos burilando e que vamos evoluindo. E diz-nos ainda no Evangelho, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem, a nossa inteligência também evolui. Nós sabemos que nascemos todos com mais ou menos inteligência e aqui foi dito através do Livro dos Espíritos que a inteligência já é um dom adquirido pela nossa evolução anterior. Mas nós podemos sempre fazer melhor. E o que nós temos que fazer é, de facto, burilar a nossa moral. Tentarmos todos os dias fazer um pouquinho melhor, avançar um pouquinho mais e tentar chegar àquilo que Jesus nos ensinou, com muita tranquilidade e com muita calma. Obrigada por me terem ouvido. Uma boa noite a todos e até logo, se Deus quiser. Obrigada. É um tema extremamente interessante, a questão das tantas moradas na casa do Pai, assim como a questão da música. É muito emocionante nesta comunicação que houve com Mozart,
ele ter colocado que no mundo em que ele vive, em Júpiter, um mundo de espíritos bastante mais evoluídos, mas que ainda não alcançaram o máximo da escala, mas que já são muito, muito, muito à nossa frente, não existem instrumentos musicais. A música é o tempo todo uma forma de expressão da harmonia daquele mundo. E é muito interessante que, se nós formos estudar como é que no nosso mundo os instrumentos musicais surgem, é exatamente como uma tentativa de reproduzir os sons da natureza de uma forma em que nós estejamos a reproduzir. Vocês pensem, é emocionante, não é assim? Mozart, pelo que nós conhecemos, foi uma encarnação muito atribulada que ele teve quando nos veio trazer música absolutamente preciosa, não é assim? E o que ele tentava, e nós podemos pensar isso através desta comunicação, era exatamente transformar para o nosso mundo, com as nossas dificuldades, trazer um bocadinho da memória que ele trazia daquele mundo onde ele já esteve, não é assim? Lembremos-nos que nós estamos todos em evolução. Nós estamos, como sabemos também, o planeta, tudo evolui no universo. A matéria evolui e o espírito evolui. Então, nós estamos num momento, no nosso próprio planeta, na nossa casa azul, que partilhamos com todos, encarnados e desencarnados, lembremos-nos sempre, nós estamos num momento de transição. E é muito possível que aquilo que cada vez mais se vai falando, e vocês vejam na comunicação social em geral, da questão dos objetos voadores não identificados, de todas as formas de extraterrestres, seja exatamente essa possibilidade de uma abertura para uma outra forma de comunicação. É interessante também, não sei se vocês repararam, quando está a ser feita a comunicação, que é relatada na revista de 1858, que o Mozart vai dizer: o médium tem uma determinada capacidade que lhe é dada por Deus, mas tu podes conversar comigo através dele. É exatamente esta possibilidade, que ali era materializada através do médium para todos aqueles que não têm mediunidade ostensiva, como aquele que estava a comunicar com Mozart através do médium. Mas estamos na iminência de podermos ter comunicações muito mais diretas, não é assim? Que têm sido. E vocês lembrem-se que os mundos mais evoluídos são os mundos das artes, não é assim? O cinema, por exemplo, em grande parte, traz-nos muita informação. Não é à toa que grandes como Steven Spielberg e outros, eles conseguem nos trazer informação fundamental de tudo aquilo que está a acontecer no universo. Eles são portadores disso, assim como Mozart foi portador de uma música que sobrevive, que é ainda e será por muitos e muitos séculos ainda uma belíssima trilha sonora para nós termos na nossa existência. Então, vocês lembram-se de Contactos Imediatos de terceiro grau, que foi um enorme sucesso de bilheteria, porque vem nos dizer alguma coisa que todos sabemos de alguma maneira, mas que realmente esse contacto está iminente. A possibilidade de todos contactarmos com as várias dimensões. Nós estamos sempre em contacto, lembremos-nos sempre disso. Esta é a questão 459 do Livro dos Espíritos, da interferência dos espíritos na nossa vida cotidianamente. Claro que nós não temos ainda, a maioria de nós, a noção concreta, digamos, de que isso está a acontecer. Mas é muito por isso que nós estamos aqui, exatamente para termos cada vez mais essa noção. A ideia de que nós estamos numa terra que está na escala dos mundos ainda muito, muito no início, e que nós, enquanto espíritos em evolução, estamos ainda muito, muito no início, dá-nos também muita esperança. Já caminhamos muito, mas há muito ainda por caminhar, não é assim? E nós estamos sempre em comunhão com outros mundos. Temos sempre a companhia de espíritos, conforme a nossa própria harmonia,
como aqui foi colocada, a questão musical da harmonia, nós estaremos em contacto com alguns que estejam mais harmonizados, alguns que estejam mais desarmonizados eles próprios, não é assim? Essa é uma realidade que está sempre presente na nossa existência. O que nós tentamos, o que uma pleiade de espíritos muito, muito importante, que veio exatamente através de Kardec, os médiuns, como a Maria João aqui muito bem disse, e que está há 160 anos, este ano nós vamos celebrar os 160 anos do Livro dos Espíritos, a tentar que nós ouçamos e que levemos isso em consideração, é que é uma realidade da nossa existência cotidianamente. Nós estamos sempre em contacto. E de vez em quando, alguns espíritos, como Mozart e tantos outros, vêm de mundos mais avançados para nos trazer exatamente ensinamentos de... Ele vai nos trazer através da música. E a música, como todos nós sentimos, e todas as nossas preces têm uma música como base, exatamente pela possibilidade que a música tem de nos harmonizar. Nós estamos todos a caminho, lembremos-nos disso. Às vezes nós temos os contactos com alguns de nós que vêm de mundos bastante mais avançados para nos contar como é. Nós sabemos, por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, veio de um mundo bastante mais avançado também, para nos contar como é. Este é um ano dela, vamos nos lembrar dela sempre, não é assim? E tantos outros que vieram, alguns anonimamente, alguns com muito esforço, alguns com muitas dificuldades, porque como nós sabemos através, por exemplo, dos romances de Emmanuel, quando um espírito mais elevado vem até o nosso mundo, ele não está livre de muitas e muitas dificuldades, de muitas e muitas provas. As nossas necessidades ainda existem até se chegar à pureza absoluta como espírito puro. Então, até lá, ainda temos momentos difíceis. Então, cada vez que um espírito como Mozart, como Alcione, como Maria, não é? E tantos outros, nos vêm até a nossa precária casa encarnar e trazer-nos os seus ensinamentos, aquilo que eles já puderam conquistar, em muitas formas. Vejam que alguns, através da sua existência, da forma como existiram, norteados pela caridade, pelo amor ao próximo, que é o salvo-conduto para qualquer evolução pelo universo afora. Como a Maria João muito bem colocou, essa é uma constante pelo mundo afora. É isso que, se nós começarmos a exercitar aqui no nosso cantinho azul, ainda com tantas conturbações, nós vamos conseguir ir avançando, avançando, avançando. De pouquinho, porque só se vai com solidez e consistência se for bem de pouquinho. Não tínhamos grandes ilusões, mas vamos de pouquinho, agradecendo sempre a oportunidade de cada dia da nossa existência e agradecendo profundamente a todos aqueles que vieram antes de nós e nos trouxeram tantas e tantas dádivas, nomeadamente todos aqueles que nos trouxeram a música que nos embala, nos inspira, nos harmoniza. E vamos pedir ao João para nos trazer música.